Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Cloud SQL, que é um dos principais serviços aí de bancos de dados relacionais no GCP. E lembrando que ele pode ser um Postgre, SQL Server ou MySQL. São as opções que a gente tem aí à disposição, beleza? Então quais são suas características? Ele é gerenciado, né, que a gente já comentou, ou seja, as tarefas operacionais ficam a cargo da Google, né? Então a gente está falando de backup, replicação, criptografia, aumento de storage, etc. Seguro. Por padrão, apenas acessos dentro da VPC ali, ou seja, da rede interna do seu projeto da Google são autorizados no banco de dados. E aí, se você quiser que acessos externos sejam autorizados, você precisa configurar, por exemplo, via regra de firewall. No vídeo 7 aqui do canal, eu provisiono um Cloud SQL via console e como eu vou acessá-lo através do cliente na minha máquina local, eu preciso autorizar o meu IP ali para a conexão funcionar, né? Então, se você tiver ficado com curiosidade, dá uma olhada lá no vídeo 7 que essa parte está bem ilustrada, beleza? Replicação. Qual é o objetivo da replicação? É aumentar, se a gente tem ali um banco de dados que é acessado por N pessoas, e aí a gente sabe que está chegando uma nova equipe de analistas de dados e de N pessoas, vai para 2N, e aí esse novo tráfego vai gerar ali uma degradação de performance no banco, vai onerar ele, a gente pode provisionar réplicas de leitura. E aí você direciona esse novo tráfego para essa réplica, né? Ou para essas réplicas. Então, por exemplo, se a gente sabe que vai chegar um novo time que vai consumir muito, a gente consegue gerar uma réplica e aí direciona, ó, esse time só vai ler aquela réplica de leitura de forma que a gente isola, né, o banco de dados primário ali, a instância primária dessas cargas de trabalho, e aí a performance não vai ser degradada, beleza? A réplica ela é uma cópia exata da instância primária. Então vai ter uma sincronização entre as réplicas de leitura e instância primária. As escritas são só feitas na instância primária. E aí existe essa sincronização entre a instância primária e as réplicas. E então as réplicas são cópias da instância primária que são atualizadas praticamente em tempo real, beleza? Alta disponibilidade. Esse é um conceito que visa minimizar o tempo que o nosso banco de dados está fora do ar, né? Então, qual é a principal forma da gente atingir esse objetivo? É a gente ter ali a nossa instância primária rodando, só que a gente também provisiona uma instância secundária, também chamada de standby, em outra zona, né? Pode ser na mesma região, em outra zona, ou em outra região. E aí, essa instância secundária, ela não vai receber acesso, ela vai ser sincronizada com a instância primária e ela só vai entrar em cena caso a instância primária fique indisponível. Então, se a gente tiver, por exemplo, um cenário de disaster recovery ou a instância principal está com sobrecarga de trabalho ali, deu um lock, ela ficou offline, aí a instância secundária ela vai entrar em cena, as aplicações e os usuários vão ser direcionados para acessar a instância secundária que está em outra zona ou região, e aí vai ficar pouquíssimo tempo fora do ar, né, porque é muito rápida essa transição de instâncias, e aí essa é uma forma da gente assegurar a alta disponibilidade, e aí esse processo é chamado de failover, e aí a instância secundária ela vai passar a ser a primária, e depois a primária enfim, em algum momento ela vai ser reestabelecida, né? E aí você pode ou não fazer com que ela volte a ser a primária ou se mantenha a secundária como primária e aquela que era a primária passa a ser a secundária. Aí vai ficar a seu critério, beleza? Escalabilidade vertical. Basicamente é a capacidade da gente aumentar o poder de hardware do nosso Cloud SQL de acordo com a necessidade, né? Então, no primeiro dia do ano minha necessidade era essa, um ano depois a gente precisa de mais poder de fogo, a gente consegue aumentar aí memória, CPU e storage sem precisar provisionar um novo Cloud SQL
apesar de ter as suas limitações, como eu disse lá no último vídeo, né? Também é possível, através das réplicas ali, a gente ter de certa forma, uma escalabilidade horizontal que vai conseguir lidar com um maior volume de tráfego, beleza? Provisionamento em minutos. Então, é muito rápido a gente provisionar um Cloud SQL. No vídeo 7 que eu comentei, se não me engano, foram 3 minutos e meio, sei lá, para provisionar via console. A gente consegue provisionar via command line também e scripts e API, né? Por exemplo, Terraform. Dá para usar o Terraform para provisionar Cloud SQL. Fácil migração com Database Migration Service, o DMS. O DMS é um serviço nativo da Google que facilita muito migrações de bancos de dados cujo destino é o Cloud SQL, né? Então, se você tem aí PostgreSQL Server ou MySQL rodando on-premise ou até na AWS, por exemplo, para migrar ele aqui para o Cloud SQL é tranquilo. Esse serviço ele é serverless, então você não precisa se preocupar em provisionar máquina, gerenciar máquina, e ele também tem alta escalabilidade, que é capaz aí de lidar com, enfim, cargas de trabalho que variam ao longo do tempo e diferentes cargas de trabalho. Query Insights. Esse é um recurso do Cloud SQL que é basicamente para você monitorar a saúde da sua instância a nível de consumo de memória, de CPU, etc. A gente consegue mapear também quais são as consultas que estão computacionalmente mais custosas no ambiente, gerando latência, isso através de dashboards, tá? Então é bem interessante esse recurso. Integrado. O Cloud SQL, naturalmente, ele tem uma integração muito forte com os outros serviços do GCP, então é muito fácil a gente acessar ele através do App Engine, Compute Engine, até pelo próprio BigQuery, né? A gente tem os vídeos de consulta federada que eu mostro isso, a gente, através do BigQuery, fazendo a consulta no Cloud SQL. Então aí é mais um recurso interessante dessa tecnologia. Backup. O backup, como eu disse, ele é responsabilidade da Google. Ele vai acontecer por padrão uma vez por dia, né? Ele é diário. O primeiro backup, ele vai ser o banco de dados por completo, então ele vai ter um size maior. Os backups seguintes, eles são diferenciais, ou seja, eles vão ter apenas o que teve de novidade desde o último backup. Isso é bom porque vai reduzir os custos, uma vez que o backup é armazenado no Cloud Storage, e a gente sabe que quanto mais storage você consumir, mais alta vai ser a taxação. Point in Time Recovery. Esse é um recurso bem interessante, que ele permite que você restaure o Cloud SQL para algum certo momento do tempo, né? Então, por exemplo, se foi feito aí alguma change em produção que gerou algum problema no banco de dados, como perda de dados, ou você rodou algum script ali indevidamente, através desse recurso a gente consegue restaurar o banco de dados para o momento anterior a este problema, e aí acaba ajudando, né, mantendo ele íntegro. E a cobrança. Como que funciona a cobrança no Cloud SQL? Vários fatores são levados em consideração. Então, quanto de CPU que você utiliza, memória, rede, storage, se o seu banco de dados ele tem alta disponibilidade, se ele tem réplicas, qual região que ele está instalado, né? Que a região influencia no custo dos recursos. Então, o backup também, né? O backup eu não comentei, mas ele tem uma questão de retenção. Quantos backups você vai querer reter no Cloud Storage ao longo do tempo? Como ele é diário, depois de 3 anos, você não vai querer ter mais de 1000 backups ali no seu Cloud Storage. Então você consegue configurar ali e aí naturalmente isso vai refletir no billing também. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo aí de Cloud SQL. Espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.